Salmo 78, poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam. E ele, por sua vez, contasse aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram aliança com Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Eles esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhe havia mostrado. Ele fez milagre diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Ele dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou como nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a quem fluiu das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir águas como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder do Salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu e fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes pão dos céus. Os homens comeram pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou do céu o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como um pó, bandos de aves como a areia da praia. Levantou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinha comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles buscavam com fervor
se voltavam de novo para ele. Lembravam de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua poderosa mão, o dia em que os redimiu do opressor, do dia que mostrou seus prodígios no Egito, as maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos do Egito em sangue. Eles não mais conseguiram beber das suas águas, e enviou-lhes enxames de moscas, que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios. Quando atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriram caminho para a sua ira. Não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cam. Mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira à sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes a terra por herança, e deu-lhe suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova, e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos. Foram desleais e infiéis com os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos, lhe provocavam ciúmes. Sabendo, Deus enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já não podiam chorar. Então o Senhor despertou como um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou
a permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas. Com a terra firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experiente os conduziu.